crianças que vão se retirar podem fazê-lo agora, juntamente com seus professores, enquanto nós nos preparamos para a palavra de Deus. Eu peço que você abra, então, a sua Bíblia. Vamos falar sobre convicção nessa noite. O nosso tema gira em torno do fato de que convicção é questão de vida e morte, não é uma questão superficial, como nós vamos ver em alguns textos bíblicos. Então, nessa noite, nós vamos examinar alguns textos bíblicos. Eu vou pedir que você esteja atento. O primeiro deles se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 29, verso 18 a 21. Algumas vezes eu tenho citado esse texto, mas agora eu quero me voltar para esse texto e para outros correlacionados. Então, o nosso assunto aqui, irmãos, é convicção. Convicção é assunto de vida e morte. E eu quero, principalmente, focar isso no contexto da igreja local. No contexto da igreja que você participa, seja você membro desta igreja ou de qualquer outra igreja. Então, vamos começar a nossa jornada. Deuteronômio 29, verso 18 a 21. Que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir os deuses destas nações. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz, mesmo que ande na teimosia do meu coração. Pois isso destruiria a terra molhada com a seca. O Senhor não estará disposto a perdoá-lo. Pelo contrário, a ira do Senhor e o seu zelo se acenderão sobre tal homem. E toda maldição escrita neste livro cairá sobre ele. E o Senhor apagará o nome desse homem da face da terra. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para a calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Essa é a palavra do Senhor. Os americanos costumam dizer que 3 coisas são importantes quando você vai alugar uma casa. Eles dizem que a primeira coisa é a localidade, a segunda coisa é a localidade, a terceira coisa é a localidade. De fato, isso é extremamente importante. Uma escolha errada de onde você vai estar, a melhor casa não vai ser alguma coisa boa. Quando nós chegamos no texto bíblico, 3 coisas são importantes também. Quando se trata de interpretar o texto bíblico, nós vamos falar um pouco disso. Esse é um dos assuntos, subassuntos da mensagem de hoje. Há 3 coisas que são importantes quando você fala de interpretar o texto bíblico. A primeira delas é contexto. A segunda delas é contexto. E a terceira delas, que novidade? Contexto. Sem contexto, a Bíblia não diz nada, irmão. Sem contexto, a palavra de Deus não existe. Arrancar um versículo e falar o que a gente quiser a respeito dele, qualquer um pode fazer isso. É por isso que a gente costuma dizer que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Todo herético, né, todo falso mestre, aparece com a Bíblia debaixo do braço. E vai abrir a Bíblia. E vai usar equivocadamente a Bíblia. Ele fez o curso dele, curso de hermenêutica. Hermenêutica é uma palavra que significa interpretação. Eu sou professor de hermenêutica no seminário, no Martin Bucer. Essas pessoas fazem o curso delas com o diabo. O diabo é um professor de hermenêutica também. Sim, ele é um professor, ele fala como interpretar a Bíblia. Né? Chegou para Jesus e interpretou o Salmo para Jesus. Disse, olha, você se atira daqui abaixo, levando ele ao pináculo do templo, porque está escrito. Já que você está citando a Bíblia para mim, eu cito para você também. Está escrito, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito. Eles te sustentarão para que não tropece com o teu pé em pedra. E aí você sabe que a hermenêutica do diabo é completamente equivocada. Ela se volta para o ser humano, para a glória do ser humano, para os afazeres do ser humano. O Senhor Jesus disse, você esqueceu o diabo. Faltou a outra aula. Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Você não vai provocar o Senhor fazendo coisas que são contrárias ao que Ele falou. Esse texto não foi escrito para seres humanos, esse texto não foi escrito para passarinhos, esse texto foi escrito principalmente para aqueles que creem em Deus e que estão debaixo da aliança. Não é para qualquer pessoa, não é para qualquer ser.
nós precisamos aprender a hermenêutica correta, a interpretação correta. Isso é extremamente importante. E o contexto, então, vamos começar com o contexto desse texto, né? Entre os discursos de Moisés que compõem o livro de Deuteronômio, você se lembra do livro de Deuteronômio? Como é que acontece? Ele chega nas planícies de Moabe, falta atravessar o Jordão, 40 anos já se passaram de peregrinação depois da saída do Egito, Moisés não vai entrar, não vai conduzir o povo à terra, quem vai fazer isso é o seu sucessor, Josué, e Moisés tem uma preocupação em repassar a lei. É por isso que esse livro tem esse nome, Deuteronômio. Esse não é o nome hebraico do livro. O nome hebraico do livro é a primeira palavra que aparece no primeiro versículo. Esse é um nome derivado do grego. Deuteronômio significa literalmente segunda lei. Deutero, segundo, nomos de lei, segunda lei. Mas Moisés não está dando uma segunda lei. O nome, na verdade, apresenta um livro onde a lei é repassada para toda uma geração que saiu do Egito, né, muito novinha, ou que nasceu ao longo da caminhada daqueles 40 anos. Todos aqueles que no Egito podiam tomar decisão, todos aqueles que tinham a idade para tomar decisão, eram responsáveis pela decisão, e que ao chegarem diante da terra, 40 anos antes, se recusaram a confiar em Deus, queriam inclusive voltar para o Egito, achando que Deus não seria capaz de dar a terra que havia prometido, todos esses pereceram no deserto, tirando apenas o próprio Moisés e Josué. E Caleb também, o companheiro de Josué. Todos os outros pereceram. Então, aquela geração que chega ali diante da terra agora, precisa se repassar a lei com ela novamente. E Moisés faz isso, ele repassa a lei, os 10 mandamentos, a história do que aconteceu e vários outros mandamentos. E quando chega mais ao final, nos últimos discursos, o Senhor orienta para que maldições e bênçãos sejam promulgadas. Dentro da aliança e dentro do pacto, há bênçãos e há maldições também. Bênção se houver obediência ao Senhor e maldição se não houver obediência ao Senhor. É preciso aqui que você deixe de lado o conceito de maldição que a gente vê em filme, porque não tem nada a ver com isso. Deixe de lado o conceito de maldição que é, às vezes, atrelado a alguma coisa que um antepassado meu fez, e aí isso vai acabar descarregando em mim. Não, maldição é ato de Deus, e sempre provocado pelo pecado humano. Então, maldição é, por exemplo, quando Deus chega no jardim, chama Adão, e ele e sua esposa Eva pecaram desobedecendo ao Senhor, e o Senhor amaldiçoou a existência humana, amaldiçoou a terra, por causa do pecado, do primeiro pecado. Então, maldição é ato de Deus em função do pecado humano. No caso de Israel, eles sabiam o que iria acontecer. Eles seriam tirados da sua terra, eles não produziriam mais o que produziam, nem a terra, nem seus animais, nem mesmo filhos. Eles seriam vencidos pelos seus inimigos, doenças viriam sobre eles. Mas há muitas bênçãos também que viriam sobre eles. Então, há uma lista disso, anteriormente ao texto que lemos. E todo o texto é chamado a renovar, então, a aliança. Agora que aquela geração que está toda ali, que vai entrar na terra, repassou tudo, né? Entrelaçou-se com a história do povo, de seus pais, com as promessas feitas aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, repassou a história do Êxodo, que é o nascedouro da própria nação de Israel. Agora que está todo mundo ali, o que é que vamos fazer? Nós vamos renovar o pacto. Solenemente, formalmente. E eles vão fazer isso. Mas o Senhor conhece o coração humano. Então, antes deles fazerem isso, o Senhor avisa Moisés e Moisés avisa o povo. O Senhor conhece o coração humano. O Senhor sabe o que vai dentro do nosso coração. Meus irmãos, aquele padrão que nós aprendemos na educação dos nossos filhos, em que nós não estamos querendo moldar comportamento, mas nós vamos em busca do coração deles, o padrão é o Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração. E então ele dá essa orientação a Moisés. Que entre vocês não haja homem, mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje, agora no momento em que nós vamos renovar essa aliança, se desvie do Senhor, se desvie de Yahvé, é o nome pactual de Deus que é usado aqui no hebraico, nosso Deus, e vá servir os deuses destas nações. Ele não estava falando de alguém que saísse dali daquele grupo e saísse andando e fosse para algum lugar.
procurar aí um Deus daqui dessas nações à nossa volta aqui. Não. Ele está falando com as pessoas que estarão ali. Elas podem servir aos deuses de outras nações estando ali no meio do povo de Deus. Isso é possível, e é isso que Deus vai prevenir aqui. Na continuação do verso 18. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. O que tem isso a ver? Eles entenderam bem o que significava isso. Você prepara um prato qualquer e cai ali uma raiz errada, quando se preparava um prato no Antigo Oriente Próximo, e ainda hoje, isso pode acontecer na nossa cozinha. Se o ingrediente errado cair ali, né? Já aconteceu com você de confundir o açúcar com sal? Vai botar o açúcar, bota o sal, estraga a comida toda. Por que que estraga? Porque contagia, porque contamina, porque pega tudo. Essa pessoa poderia contaminar todo o povo, ela produziria erva venenosa e amarga no meio do povo, que começaria a se alastrar. E para que não ficasse dúvida sobre o que essa figura de linguagem, essa imagem aqui está querendo dizer, Deus é muito claro, verso 19, ninguém que ouvindo as palavras desta maldição, e aí ele se refere somente à parte das maldições, porque as maldições, qual era a razão das maldições estarem presentes? Se você tem as bênçãos, o coração humano faz o quê? Eu quero isso. Ah, eu também quero isso. Ah, eu também quero aquilo. Não é assim? Se você vai numa igreja onde o evangelho é distorcido, e ele promete coisas que a Bíblia não promete, olha, se você crê em Jesus, você vai ter sempre saúde. Se você crê em Jesus, todos os seus relacionamentos vão ser maravilhosos. Se você crê em Jesus, você nunca vai ter problema financeiro. E por aí vai. O coração humano faz o quê? Ah, eu quero? É claro que eu quero. Eu não sei nem se eu quero Jesus mesmo. Eu não sei se eu quero esse rei dominando sobre a minha vida. Eu não sei se eu quero servir a esse homem, a esse Deus. Eu não sei se quero, por causa dele, servir aos outros homens, aos outros seres humanos, como ele ordena. Mas certamente eu quero essas bênçãos. Eu chamo isso de guarda-chuva cósmico. Você sabe como é que é um guarda-chuva, né? Se você está no meio da chuva, você quer ter um. Assim que a chuva passa, você quer se livrar dele. Muita gente pensa que Deus é isso, é um grande guarda-chuva cósmico. Eu quero que Ele resolva meus problemas, eu quero que Ele me livre disso, daquilo, eu quero que Ele me abençoe. Mas se Ele vier pedindo santidade, se Ele vier pedindo obediência, se Ele vier pedindo serviço, não, isso eu não quero. Então as maldições são alistadas, porque as maldições fazem o quê? Elas amedrontam a gente. Que é uma outra forma de dizer, elas colocam os nossos pés no chão. Elas trazem a gente para dentro da realidade. Deus está dizendo, é isso que vai acontecer. Como você ouviu na pregação de hoje de manhã, se você se afasta do Senhor, Deus de misericórdia, Deus de graça, coisas terríveis acontecem. Então as maldições fazem a gente tremer. Ou deveriam. Mas às vezes o coração humano é tão mau, tão ruim, que não acontece isso. Por isso o verso 19 é esclarecedor. Ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe. Deus está dizendo assim, eu vou amaldiçoar você, eu vou corrigir você, eu vou disciplinar você, eu vou trazer juízo sobre você. E eu no meu coração digo assim, não vai dar certo não. Eu me abençoo. Eu me abençoo. Existe um homem na Bíblia que entendeu isso ao contrário, tentou fazer o contrário e não deu certo também. Ele tentou amaldiçoar o que Deus abençoava. O nome dele, Balaão. E ele era um profeta. Ele foi convocado por um rei, inimigo do povo de Deus, inimigo do povo de Israel, pago, foi contratado para profetizar maldição sobre o povo de Deus. Só que Deus abençoou o povo da aliança. Basicamente, o povo da aliança vive debaixo de bênção, não vive debaixo de maldição. E maldição, você viu, é correção que o próprio Deus administra, não é outra pessoa que administra. O diabo não faz isso. O diabo não pode amaldiçoar ninguém, irmão. Muito menos outro ser humano. Só Deus faz isso. Então lá vai Balaão, ganhou dinheiro, o olho cresceu, né? Aí ele chega lá, Deus não
Deus diz, não, você vai abençoar. O rei que o contratou ficou muito chateado. Estou pagando você amaldiçoar. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar de lugar. Pode ser que nesse lugar que funcione. Porque a crença realmente é que os deuses, eles estavam limitados em seu poder a certos lugares. Toda vez que alguém no Antigo Oriente Próximo, aqueles povos que viviam ao redor de Israel, se deparava com o Deus verdadeiro, que é Deus em cima nos céus, embaixo na terra, no mar, nos montes, e é Deus de tudo que há, eles ficavam assim, perplexos. Então, o rei disse, vamos para outro lugar. Daqui, desse ângulo, a maldição vai pegar. Não, sério, aqui vai dar certo. O Deus, lá esse Deus tem poder, aqui ele não deve ter. E quando Balaão vai fazer, Deus fala para ele, você vai abençoar. Eu não amaldiçoei. E por fim Balaão disse, olha, não dá. Baraque, que era o nome do rei, não dá. Não posso amaldiçoar o que Deus está abençoando. Da mesma forma, o ser humano que pensa que pode se abençoar quando Deus traz maldição, quando Deus traz correção, quando Deus traz juízo, ele está tão iludido quanto aquele rei. Talvez ele ache que mudando alguma coisa, fazendo algum ritual, ele consegue fazer isso. E dentro do povo da aliança, então, havia os idólatras. E o idólatra, a idolatria dele se manifestava em coisas como essa. Ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se amaldiçoe no seu íntimo. Ninguém está vendo. Pastor não está vendo. Líder da igreja não está vendo. Nem meu cônjuge está vendo. Mas eu estou me abençoando, mesmo nisso que eu sei que está errado e que Deus vai trazer juízo sobre mim. Então ali havia essa pessoa. Essa produzia raiz venenosa e amarga. Porque isso nunca fica sozinho, isso nunca fica no íntimo. Em algum momento você precisa expressar isso. Você precisa expressar que você não se submeteu como todo mundo. Você não se sujeitou como todo mundo. Todo mundo baixou a cabeça para esse Deus da aliança, mas você não fez isso. Você manteve a cabeça em pé. Então, mesmo que seja apenas para o seu melhor amigo ou para a sua melhor amiga, você vai contar, você vai falar. E você sabe o que acontece? Não há veículo melhor para espalhar uma notícia do que contar só para o melhor amigo ou para a melhor amiga. Porque sempre o seu melhor amigo tem outro melhor amigo. A sua melhor amiga também tem outra melhor amiga. E ela só conta para essa melhor amiga. Ele só conta para aquele melhor amigo. Isso tem que se espalhar, porque senão o nome de Deus não será ofendido, o nome de Deus não será desprezado. E o objetivo do pecado que habita o nosso coração é ofender a Deus, é desprezar a Deus. Então lá está um sujeito, está um homem, está uma mulher que poderia pensar isso. Terei paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração. Talvez essa pessoa fosse um pouco mais consciente e dissesse assim, não estou prejudicando ninguém. Não estou fazendo mal a ninguém. Eu estou aqui, eu estou na igreja, estou ouvindo eles pregarem o evangelho aí, eles estão falando isso e tal. Eu não penso isso não, eu não concordo com isso não. Mas não vai atingir ninguém, é só ficar aqui na minha. Nunca fica, eu já falei, nunca fica mesmo. O Senhor diz o quê? Pois isso destruiria a terra molhada com a seca. Eu não vou perturbar você com o fato de que o final desse versículo em hebraico é de difícil tradução. Mas a ideia é que a devastação que começa com aquela raizinha venenosa e amarga, que dá fruto amargo, ela se espalha e destrói tudo. Seja a chuva que cai, ou a terra que drena a chuva, seja a terra molhada ou a terra seca, ou outras traduções possíveis, a ideia é o seguinte, vai pegar tudo. Nunca fica só na pessoa. E se isso acontece no povo de Israel, e se isso acontece com a nação, de forma que Deus chama e alerta, avisa ao povo, eu estou olhando, eu vigio o coração humano. Moisés pode não saber, Arão pode não saber, os levitas podem não saber, outros líderes podem não saber, mas Deus sabe. O pastor pode não saber, a sua esposa pode não saber, seu marido pode não saber, seu pai pode não saber, sua mãe pode não saber, seus filhos podem não saber, mas Deus sabe. E Deus não fica passivo. Deus não fica apático. A seguir vem um dos textos mais veementes das Escrituras do Antigo Testamento. Olha o que ele diz, verso 20. O Senhor não estará disposto a perdoá-lo.
E se há uma coisa que você lê no Antigo Testamento que se impressiona, é a imensa disposição que Deus tem para perdoar. Deus ama a misericórdia, Deus ama o perdão. Quando a ira dele se acende sobre alguém, sobre um povo, sobre uma nação, basta cair de joelhos, Senhor, me perdoa. Você se lembra de um personagem bíblico chamado Jonas, obviamente. A grande birra de Jonas com Deus é justamente essa. Jonas acusa Deus, na cara, assim, com todas as letras. Eu sabia que o Senhor é misericordioso. O Senhor não pode ver um coração arrependido que o Senhor logo, ai, caninho. E Jonas não queria isso para os ninivitas. Jonas queria ver os ninivitas perecerem, queria ver os ninivitas pagarem, porque eles eram um povo inimigo de Israel, eram um povo cruel, era um povo mau. Eles têm que morrer, eles têm que pagar. E Deus manda Jonas pregar. Jonas foge, você sabe disso, ele não quer pregar. Jonas acaba lá de qualquer jeito, acaba pregando. E aí, o povo se arrepende. Sabe o que eu sempre imaginei Jonas pregando? Ele leva 3 dias, toda a situação para Nínive, assim, 3 dias de viagem. Há várias formas de entender isso. Mas você pode entender que Jonas levou 3 dias para alcançar todo mundo assim. E eu imagino que ele entrou no primeiro dia dizendo assim, ó, Nínive vai ser destruída. O quê? Esse cara está falando aí? Parece hebreu. O que você está dizendo aí? Vai ser destruída aí. Aí um garotinho perto dele, um João da vida, ele falou que a cidade vai ser destruída por Deus. Acaba. O quê? Aí vem todo mundo, aí ele tem que entregar a mensagem. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Eu gosto de imaginar assim, porque a gente vê como Jonas não queria entregar essa mensagem. E aí, quando ele entrega a mensagem, ele se afasta da cidade para ver o que aconteceu. Note, ele não ficou na cidade. Mesmo que ele tenha visto alguns indícios de arrependimento, ele não ficou na cidade, porque ainda havia uma esperança de Deus destruir a cidade. Então ele vai para longe e ele fica olhando, né? E daqui a pouco ele vê, todo mundo se arrepende, o rei tira a sua roupa, joga a sua coroa para o lado e diz, ninguém come nada, é jejum, vamos clamar a Deus. Deus não resiste a isso. Deus não resiste a um coração quebrantado. Não importa o pecado que você tenha cometido, se você chega diante de Deus em genuíno arrependimento, Deus desce para perto de você, senta do seu lado, abraça você e diz, meu filho está perdoado. Então, é muito estranho ou interessante ou contundente que a gente leia aqui no versículo 20 algo que vai na direção contrária. O Senhor não estará disposto a perdoá-lo, pelo contrário. É ênfase. Você sabe que a literatura semítica, quando ela quer dar ênfase, o que ela faz? Repete. E aí repete. A repetição pode ser paralela, afirmar exatamente a mesma coisa com outras palavras. A repetição pode ser negativa, negando o oposto daquilo, ou seja, você está falando exatamente a mesma coisa, só que na negativa. Diversos tipos de paralelismo para isso. Mas o importante é que houve ênfase. E aqui está tendo ênfase. O Senhor não estará disposto a perdoá-lo. Pelo contrário, a ira do Senhor e os seus zelos se acenderão sobre tal homem. Quando a terceira repetição acontece, quer dizer, a segunda repetição da primeira palavra, ou seja, a terceira vez que se fala o negócio, então a coisa é braba mesmo. E aqui acontece isso. E toda a maldição descrita neste livro cairá sobre ele. Só que não para aí. Tem mais. O Senhor apagará o nome desse homem da face da terra. Tá bom, Senhor, já entendi. 4 vezes, ok. Eu vou pensar 2 vezes em não pensar no meu íntimo uma coisa dessas. Deus disse, não, acho que eu não deixei claro ainda não. Vamos mais um pouco? O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para calamidade. Nota que separar é um verbo importante na Bíblia. Porque a palavra santo significa separado. Santificar significa separar. O povo de Israel é chamado de nação santa, porque foi separado de todos os outros povos. A igreja, ela é separada do mundo. Santidade no Novo Testamento, irmãos, é mais que 90% com esse sentido. O sentido de consagração,
de ser santo no sentido, eu sou consagrado ao Senhor, dedicado ao Senhor, devoto ao Senhor, obediente ao Senhor. Esse sentido existe, né? O sentido de eu ser puro, de eu procurar pureza espiritual, pureza física, pureza emocional, todo esse negócio, isso também existe, mas é a menor parte. A maior parte, aquela que fique bem gravada na nossa cabeça, aquilo que Paulo usa em quase todas as suas epístolas para se referir à igreja, quando ele usa a palavra santo, quando ele usa o verbo santificar, significa separado. Deus separou do mundo, trouxe para perto dele. Isso é ato dele. Ele tinha feito isso com Israel. Separado de todas as nações, esse é o meu povo. E agora Deus está usando de novo o verbo separar, só que ele está fazendo o contrário. Ele está pegando alguém em Israel e separando do povo. Estar separado do povo é estar fora da aliança. Estar fora da aliança significa receber todas as maldições que estão escritas nos capítulos anteriores. Chegar em casa, você dá uma lida. É bom para o temor no coração aumentar, porque Deus ainda hoje corrige os seus filhos. Quem esteve pela manhã aqui participou da mesa da comunhão, da ceia do Senhor, que a gente chama de Santa Ceia, ou seja, de refeição sacra, que é o quê? É uma refeição, porque envolve comida, alimento, não é? Pão, vinho, que é separada para um uso específico, tem um objetivo específico, que é de celebrar o pacto que Deus fez conosco quando Jesus morreu na cruz. Mas eu alertei a todo mundo que estava aqui. Existe juízo na ceia. Existe maldição na ceia. Está lá, eu li o texto e coloquei. Então é bom a gente ler as maldições aqui em Deuteronômio, porque Deus corrige. Paulo chega a dizer, por causa disso, há entre vocês muitos fracos, doentes e muitos que morrem. Ele usa ali um verbo que no Novo Testamento significa morrer, dependendo do contexto, obviamente. Ele fala dormir. Porque ele ainda está entendendo que são crentes. E quando geralmente se refere à morte do crente, se fala dormir. Dormiu no Senhor. Morreu. Ele disse, olha, a participação no corpo de Cristo de forma equivocada traz a correção de Deus e ela pode ser dessa forma. Fracos, doentes, mortos. Então é bom dar uma lida. E Deus diz, eu estou separando essa pessoa do povo e as maldições virão sobre essa pessoa. Essa ênfase, essa repetição no fato de que o Senhor não vai perdoar, deve nos fazer pensar que é muito sério esse negócio de você ter no coração uma reserva mental. Reserva mental é a expressão contemporânea para esse tipo de coisa aqui. Reserva mental. Eu aprendi essa palavra quando fui fazer o juramento à bandeira. Eu não prestei o serviço militar, mas me apresentei, fui dispensado, só que você tem que fazer o juramento. E aí foi a primeira vez, né, eu lá com meus 18 anos, né, lendo aquele negócio lá, encontro essa expressão lá, sem reserva mental. Isso é o seguinte, não tem como você, numa situação de traição à sua pátria, ser inocentado, se você fez o juramento. Não tem. Quer dizer, sem reserva mental. Não importa nem se na hora você não falar aquelas palavras, porque você está no grupo ali, e essa expressão engloba você, envolve você, e você está dentro, acabou. Ou seja, eu não posso dizer, eu juro isso, eu prometo lealdade àquilo, e lá dentro está com uma reserva mental dizendo, não é nada disso, não vou fazer nada disso, não acredito em nada disso, não quero nada disso, vou fazer o que eu bem entender. Que é exatamente o que esse pessoal está fazendo aqui. Ou esse pessoal, ou algumas pessoas pelo menos, queriam fazer, porque se Deus alertou, é porque havia essa possibilidade. Deus chama isso de erva que produz fruto amargoso. É uma erva venenosa que produz fruto amargo. Ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no íntimo. Terei paz, mesmo que eu ande, mesmo que eu continue andando na teimosia do meu coração. Se isso era ruim para o povo de Israel, isso é ruim para a igreja de Cristo, é ruim para a igreja local, irmãos. Você não tem o direito de ter reserva mental. Você tem direito de falar o que você pensa e deixar a igreja analisar. Você pode fazer parte dessa igreja ou você pode não fazer parte dessa igreja. O que você não tem direito é querer fazer parte da igreja. Não, mas eu vou ficar... Eles creem nisso aí. Só nisso você já vê o erro, né? Aqui eu desencorajo esse uso.
Eles, eu e eles, não existe mais. Se você quer se tornar membro dessa igreja, comece a conjugar os verbos na primeira pessoa do plural. Nós. Que, aliás, você viu que é um verbo piedoso. O Jonatas destacou isso pela manhã, quando o salmista se inclui. Todo homem piedoso, todo crente verdadeiro no Antigo Testamento, quando fala do pecado, ele diz nós. Você vai ver Daniel fazendo isso na sua oração, você vai ver Neemias fazendo isso na oração dele. Quando eles oram, confessando o pecado do povo, dá vontade de a gente parar. Daniel, você nunca cometeu esse pecado. Neemias, você não é o cara que fez isso. Não, eu faço. Eu faço parte do povo. Eu não penso individualmente, eu penso na corporatividade, eu penso na congregação. Por isso ele se inclui. Então, se você quer ser membro dessa igreja, pare de dizer eu e eles. Não existe mais eu e ele, é nós. Nós erramos. Nós tomamos a decisão errada. Nós fizemos o trabalho. Nós é o grupo. E é assim que Deus considera desde o Antigo Testamento. E é por causa disso que, justamente, o que um faz, mesmo que ele faça lá na intimidade, no secreto do seu coração, vai atingir os outros. Como uma erva que vai se espalhando, amargando a comida toda. Envenenando a comida toda. Quando a carta aos Hebreus usa essa expressão, no capítulo 12, verso 15, está se tratando de santidade, está se tratando de não deixar ninguém que está tropeçando, caindo, você vai lá e ajuda e segura a pessoa. E uma das razões por que você segura a pessoa, irmão, não é porque você é muito legal e porque a gente é solidário. Isso também, eu espero que na igreja nós sejamos solidários um com o outro. E você vê outro tropeçando, você vai lá e ajude. Você vê outro se desviando, você vai e puxa para cá para o caminho certo. É isso que crentes fazem um com o outro. Eu tenho a ver com a sua vida, você tem a ver com a minha vida. Não adianta se isolar, não podemos fazer isso. A própria celebração da ceia, eu expliquei hoje pela manhã, é uma celebração comunitária. Você pode até fechar seu olho no momento lá que vai tomar o cálice, comer o pão, mas você não tem o direito de se isolar como se aquilo fosse um ato entre você e Deus, entre o indivíduo e Deus, porque não é. É um ato da comunidade, é um ato da congregação. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo. É isso que nós somos. Então, quando Hebreus vai tratar disso, dessa questão até de você ajudar o outro, o texto lá fala assim, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Note bem, lembra aqui, ninguém, que entre vocês não haja quem hoje se desvie do Senhor nosso Deus, esse é o texto de Deuteronômio, texto de Hebreus, que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, quando você fala raiz de amargura, não tem nada a ver com aquele sentimento de amargura, entendeu? Ai, fiquei amargurado porque o irmão falou isso, falou. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com reserva mental. Tem a ver com alguém que está no meio da congregação, que está ouvindo a palavra de Deus, mas continua lá com seu coraçãozinho, não, eu não vou, eu quero fazer parte, mas não vou fazer parte. Eu vou me abençoar sozinho. E não serei atingido por nenhuma das ameaças que o texto bíblico faz. Eu vou continuar pensando aqui do jeito que eu quero pensar, mas vou ficar aqui no meio. É por isso que a liderança, os pastores em geral, eles tomam cuidado quando aparece alguém que tem um outro pensamento. Eles dizem, geralmente nós vamos dizer assim, meu irmão, seu pensamento não é bíblico, ou pelo menos não é como nós compreendemos a Escritura aqui em nossa igreja. O que esse irmão faz? Ah, pastor, eu vou procurar uma outra igreja, né, onde concorde com o pensamento lá. Eu posso tentar mostrar para essa pessoa, ela pode vir a mudar a sua ideia ou não, não é? Mas se ela não mudar de ideia, então o correto é, eu vou para outra igreja então. Só que tem aqueles que são os filhos de Belial, usando uma expressão do Antigo Testamento. É o pessoal que causa encrenca. Né? Você fala e tal, o cara quer ficar no meio, não, eu quero ficar aqui. Não, eu quero ficar aqui. Meu irmão, você pensa diferente. Se a pessoa for honesta antes da sua admissão, ela não será admitida. Não, não está dentro da nossa doutrina. Se ela é desonesta, então só isso aí já mostra, né? Fala uma coisa. Depois, então, que está admitida, ela troca e fala outra, então ela será disciplinada. Você notou como Deus leva isso a sério? Porque contamina os outros. Porque começa uma coisinha pequenininha,
e começa a contaminar os outros, e vai crescendo. Daqui a pouco você tem um problema grave na igreja, e começou porque, mas o que tem? Aí você sabe que o que tem é uma frase que foi cunhada, foi formada no departamento de marketing do inferno, por um demônio muito capacitado, que o diabo escolheu para, cara, fala uma frase boa aí para a gente atrapalhar esses crentes. Crente é assim, crente que não presta atenção na Bíblia, joga uma frasezinha para eles que eles pegam isso e começam a repetir esse negócio. O que tem? O que tem? Quando Pedro trata de um assunto que para muita gente é o que tem, ele não trata como se fosse uma questãozinha, não. Na sua segunda carta, no capítulo 3, nos versos 15 a 18, ele está falando sobre a volta de Cristo, ele está falando sobre aquele pessoal que não considera a demora como sendo longanimidade de Deus. Tem um pessoal que considera a demora. Vocês estão falando aí tanto tempo que Cristo vai voltar, Cristo vai voltar, Cristo vai voltar, Cristo não volta nunca, gente. Eles acham que isso é fraqueza de Deus, que é fraqueza da parte de Deus. E aí, tratando disso, ele diz assim, considerem, ele já exortando os crentes, considerem a longanimidade, essa paciência do nosso Deus, essa espera, né, como oportunidade de salvação. Isso é o ensino dele. Né? É isso que ele quer falar. Considerem essa demora, essa longanimidade, como oportunidade de salvação. Mas o Espírito achou que Pedro tinha que falar uma outra coisa que aparentemente não tem nada a ver com isso. Né? E aí ele vai para outra linha, parece que ele está se afastando do assunto, faz uma digressão, né? Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. De que ele está falando que Paulo escreveu? Paulo escreveu que Deus é paciente, é longânimo, para que pessoas sejam salvas. A porta do céu não vai se fechar até que o último eleito de Deus tenha entrado. Não vai mudar isso. Paulo também falou sobre isso. Só que aí Pedro começa a falar e desembesta, e começa a falar outra coisa. Né? Só que é outra coisa muito útil, que infelizmente as pessoas tratam, e ele vai citar essas pessoas aqui com o que tem? O que tem? O diabo jogou, pegou o crente, e o crente começou a repetir esse negócio. Onde é que está o que tem? Como Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas, nas cartas de Paulo, há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução, não é instrução na escola não, tá? É instrução na fé, é instrução no evangelho, que não tem firmeza doutrinária, esses que não têm instrução e são instáveis, não têm estabilidade, tá? São instáveis, o cara não está firmado, né? Deturparão, como também deturparão as demais escrituras, não é só Paulo não. E se Pedro parasse aqui, a gente poderia ficar, isso é perigoso, né? Ou pega mal, não, mas Pedro termina dizendo assim, para a própria destruição deles. Para o apóstolo Pedro interpretar corretamente um texto bíblico é questão de vida eterna ou de morte eterna. Interpretar equivocadamente o texto de uma carta de Paulo, por exemplo, mas ele cita também as demais escrituras, não é uma questão só de que, eu não estou muito afim. Deixa para lá, o que tem? Não, para Paulo, isso é questão de destruição, e destruição aqui não é destruição em outro sentido, irmãos, senão morte eterna. É uma questão de vida ou morte. A reserva mental que alguns têm, com interpretação de algum texto, ou a leviandade, a superficialidade com que algumas pessoas se aproximam da Escritura, não precisa estudar tanto, a gente não precisa, né? O que tem, gente? Também não é, né? Como um aluno ontem colocou para mim aqui, ontem teve o Paulo do Martin Busser aqui durante o dia todo, e a gente está falando sobre profetas, estudando os profetas do Antigo Testamento, e ele falou sobre uma situação, uma falsa doutrina que anda nas igrejas aí, que é o ministério feminino, né?
mulheres no ministério. E eu falei para eles, olha, mulheres pastoras, é claro que tem, minha igreja tem várias pastoras aqui, graças a Deus, e vários pastores aqui. Não tem irmãs aqui e irmãos que cumprem aquilo que está lá em 1 Tessalonicenses 5,14, que admoestam os rebeldes, que amparam os fracos, que consolam os desanimados, não tem? Esse é o ministério pastoral da congregação. Eu vejo daqui agora do púlpito, mesmo sem os óculos, várias pastoras, irmãs que pastoreiam outras mulheres, que pastoreiam outras pessoas, como tem vários irmãos também. Agora, o oficialato é outra coisa. A Bíblia determina outra coisa. A autoridade de ensino na igreja é para os homens. Porque não é status, não é quem manda, é quem serve e que faz um serviço que às vezes é muito difícil de fazer. E muito perigoso, porque vão ter que dar conta disso a Deus. Então, a esposa desse aluno que falou para ele assim, alguém vai para o inferno por causa disso? O que é que tem? Essa doutrina. Alguém vai para o inferno por causa disso? Na verdade, o que ela disse foi, mas ninguém vai para o inferno por causa disso. E ele ficou assim, e eu disse, o que você deveria ter respondido para ela é, quem disse? Quem disse que ninguém vai? Primeiro, porque quando você deturpa uma parte da Escritura, e não leva isso a sério, a tendência é você deturpar outra parte, depois outra parte, depois outra parte, depois outra parte. Segundo, porque pode ser até que aquela pessoa que acredite nessa doutrina, ela seja salva e esteja tremendamente equivocada. Mas outros que vierem na linha dela, na rasteira dela depois, podem não estar salvos e não serem salvos, porque aí já se degringolou tudo. O que é que tem? Pedro diz, olha, os incautos, os sem instrução, torcem as Escrituras para a própria destruição deles. Questão de convicção, irmãos, é questão de vida ou morte, principalmente no ambiente da igreja local. Nós não precisamos concordar em cada milímetro. Sempre haverá alguma coisa que a gente pode pensar e áreas em que a gente pode pensar com alguma diferença, mas há áreas que são inegociáveis. A gente poderia dizer, algumas dessas coisas estão no que concerne ao próprio cerne do Evangelho, isso é inegociável. Outra área que é inegociável é o que define a igreja local como tal. Essa aqui é uma igreja batista de linha reformada. É o que somos. Por que somos assim? Não somos assim porque escolher. Tem um clube aqui, outro aqui, eu vou ser desse. Tem uma prateleira aqui, outra aqui, eu vou escolher essa daqui, o que está aqui. Não. Espera-se que se você está nessa igreja, porque você tem a convicção de que a forma como nós cremos, a confissão de fé que temos estudado aqui, que já é subscrita pela igreja, se não de direito, pelo menos de fato, você concorda com aquilo. Nessas duas áreas, pelo menos. A nossa confissão de fé diz que o Papa é o anticristo, porque ela foi escrita no século XVII. Tem algumas coisas ali que são datadas. Eu não posso concordar que o Papa seja o anticristo. Eu posso concordar que o papado seja um tipo do anticristo, porque ele se assenta no trono, né, não o Papa em si, mas o papado como instituição, e fala e quer falar em nome de Cristo, coisas que Cristo não falou. Então eu posso dizer, isso é um tipo do anticristo que virá. Então é assim que nós vamos entender aquele artigo da confissão, da segunda confissão londrina, a confissão de fé batista de 1689. Mas há coisas ali que não são negociáveis. Aquilo que nos define como crentes em Cristo, como evangélicos, e aquilo que nos define como batistas. Porque senão, irmão, vai ser outra coisa. Não é uma questão de clube, não é uma questão de pinima, não é uma questão de briguinha. É uma questão de convicção. E um fenômeno tem acontecido nos Estados Unidos e tem acontecido aqui no Brasil. Em meio a tanto sabonete molhado, o que significa isso, pastor? De onde tirou isso? Já tentou pegar um sabonete molhado? Ele pula da sua mão, escorrega para lá, escorrega para cá. É aquele crente que ele pode estar em qualquer lugar, porque para ele tanto faz. Ele nunca se aprofundou aqui. Ele pode estar aqui hoje, pode estar lá amanhã, pode estar ali, é completamente diferente. Eu tenho um amigo que ele disse para mim, heresia das heresias, quando o Flamengo, eu sou flamenguista, mas quando o Flamengo está jogando, eu torço pelo Vasco.
foi exatamente isso. O quê? Eu falei, acho que você não entendeu bem a doutrina. Não pode ter entendido. Não se faz. Não, isso não existe. Então tem crente, porque nessa outra área aí, ninguém vai para o inferno por causa disso. Eu acho. Né? Mas, quando se trata da Bíblia, quando se trata da igreja, quando se trata de doutrina, irmãos, você não pode ser leviano com isso. Se você está numa igreja, esteja ali porque você crê de acordo com aquilo que é pregado naquela igreja. Se não é isso, vá e procure a igreja local onde você deve estar, que os ensinamentos estão de acordo com o que você pensa da Bíblia. Não é o que você acha da sua cabeça, mas o que o seu estudo bíblico, porque você não quer no seu coração, na intimidade, no secreto do seu coração, você não quer ter pensamentos que vão contra o que Deus está dizendo. E o único jeito de evitar isso, além da honestidade e sinceridade diante de Deus, é o estudo da palavra de Deus. Uma das razões porque Moisés estava repetindo a lei. Ele não fez isso no começo do livro, ele está fazendo isso no fim do livro, no fim do período, porque ele passou toda a lei. E tem um jeito de você não aceitar isso aqui. Sai do povo, mas você sai da aliança. E encara as consequências de receber a maldição, ou as maldições sobre você. O fenômeno que eu me referia, que tem acontecido nos Estados Unidos, tem acontecido aqui, é que igrejas que têm reafirmado a sua confessionalidade, uma igreja confessional, são igrejas que têm crescido atraindo pessoas que querem seriedade. Crentes que não aguentam mais outra coisa, a superficialidade de frases de efeito que nem bíblicas são e que são jogadas do púlpito à torta e à direita, eu digo mais à torta do que à direita. E as pessoas não querem, por quê? Porque elas não resolvem, não satisfazem a alma, não perdoam pecados, não nos colocam no caminho da bem-aventurança eterna, não nos tornam úteis para o Senhor, não trazem glória ao Senhor, muitas vezes trazem vergonha ao Senhor. E as pessoas não suportando mais essas situações, o que é que elas fazem? Não, eu quero alguma coisa séria. Então elas procuram aquela igreja séria. E em princípio elas podem, ou no início elas podem não concordar com algumas coisas, mas à medida que vão ouvindo, dizem, mas isso aqui é sério. Esse ponto aqui está difícil para mim, mas essa igreja é séria, essa pregação é séria, essas pessoas são sérias. E quando isso acontece, então, essa pessoa que é séria também, ela, não, eu quero aprender, eu quero ficar aqui. Na Bíblia, essas questões são muito importantes. Em Atos 18, 24 a 28, a história é de Priscila, Áquila e um cara chamado Apolo. Para quem conhece Apolo, sabe que ele era um cara bom de pregação. O cara pregava bem. O cara tinha aquela oratória que talvez faltasse até para Paulo, né? E aí, diz a Bíblia, nesse meio tempo, dentro do contexto lá, que não vai afetar aqui agora, chegou a Éfeso um judeu de Alexandria, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas Escrituras. Ele é poderoso nas Escrituras. O que é uma pessoa poderosa nas Escrituras, irmão? É uma pessoa que, no caso dele, conhecia o Antigo Testamento e conhecia bem. Poderoso no sentido de poder usar. Cumpria-se nele aquilo que Paulo escreveu a Timóteo. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro, que maneja bem a palavra da verdade, que não passa vergonha na hora de pegar a Bíblia. Que sabe não onde estão os livros somente, mas sabe o que os textos estão dizendo. Porque senão, como é que essa pessoa vai ensinar a outra? E Apolo era poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, olha só. No caminho do Senhor significa, ele era discípulo de Jesus, ele já tinha aprendido de Jesus. Senhor aqui é o Senhor Jesus. Era isso que ele tinha aprendido. Ele era instruído, ele tinha tido contato, tinha abraçado o caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, não é o Espírito Santo, é o Espírito dele mesmo. Entendeu? Quer dizer aqui que ele é fervoroso, ou seja, ele era zeloso, ele se dedicava, ele gastava o seu tempo para estudar, para pregar aos outros. Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Há uma limitação no conhecimento dele. Ou seja, ele era bom de pregar, ele tinha disposição para pregar, ele se considerava e era um crente no Senhor Jesus Cristo, e ele falava de Jesus, mas ele não conhecia nada além do batismo de João. Por quê? Porque não tinha Bíblia, irmão, completa. Dependia do ensino apostólico.
Dependia dele ouvir a palavra dos apóstolos, talvez numa igreja local, através dos ministérios dos profetas da igreja local. Quem esteve aqui hoje de manhã recebeu uma aula que o Mateus deu sobre profetas, e houve a oportunidade de a gente falar sobre profetas no Novo Testamento. Então ele tinha essa limitação, ele dependia de conhecer mais. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Com todo esse conhecimento que ele tinha aqui, né, poderoso nas Escrituras, mas conhecendo apenas o batismo de João Batista, aquele que batizou Jesus, ele começa a falar ousadamente. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo. Por quê? Porque eles viram, esse cara conhece. Esse camarada é bom. Só que ainda está faltando alguma coisa. Então eles não disseram para ele assim, cara, tu não sabe nada, tu está muito pouco, vê se você se cala. Não, ele disse, só está faltando ajustar alguma coisa com ele. O que é que eles fizeram? E com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Precisão. Eles não disseram também assim, tá, já está bom isso aí. Está falando de Jesus, não está? Está falando de Jesus? O que é que tem? Tem que estudar mais. O que é que tem mais precisão? O cara já é ousado. De repente eu vou falar para ele estudar, ele vai desanimar. Não, eles o animaram, você vai ver que isso aconteceu. Mas eles disseram assim, ele precisa de mais alguma coisa. O que eles fazem? Esse sujeito que já era poderoso na Escritura, conhecia o caminho do Senhor, que falava ousadamente na sinagoga para os judeus de Jesus, ou seja, ele estava dizendo, Jesus é o Cristo, esse é o ensino dele. Eles pegaram esse sujeito, levaram-no consigo, deram tempo para ele, não deram, fizeram uma conversinha na saída da sinagoga, não, na porta não. Levaram com ele, com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Exatidão, sabe? Não é jogar assim, não, Apolo, é isso aqui, exatamente isso. Ó, o Senhor ensinou isso. Nós temos andado com Paulo, apóstolo de Jesus. Paulo tem ensinado isso assim, assim. Então, ó, é isso aqui. Ah, é isso e não é aquilo. Não, é isso aqui, é exatamente isso aqui. Exatidão, precisão doutrinária. Quando ele resolveu percorrer a Caia, os irmãos o animaram, escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado a Apolo, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Aprendeu aonde? Aprendeu com Priscila e Áquila. Que aprenderam com quem? Aprenderam com Paulo. Precisão doutrinária. Agora sai um homem que é poderoso nas Escrituras, que tem disposição, mas que agora conhece a doutrina. Que não ficou lá dizendo, ouvindo Priscila e Áquila falarem assim, pensando, né? Tá bom, não, cara, não vou perder tempo com isso, eu não vou perder. Eu estou evangelizando, eu estou entrando na sinagoga, vou perder tempo com estudar a Bíblia agora. E ficou pensando isso lá, reserva mental, aquilo se tornaria uma raiz venenosa que produz fruto amargo. Mas, graças a Deus, Apolo não agiu assim, não. Humildemente, ele se sentou. E é interessante, tem uma mulher ali, ela não está sozinha, ela está com o marido dela, mas o fato de nome Priscila ser citado nesse texto e em vários outros, mostra que ela era uma pessoa preocupada com o crescimento do reino de Deus e com a saúde da igreja de Cristo. E Apolo não tem nenhum problema em sentar e ouvi-la junto com o marido dela, e ficar ali o tempo necessário. Quando ele sai dali, eles ainda o incentivam, dão carta de apresentação, esse cara é bom. E quando ele chega, onde ele chega, ele anuncia agora com precisão. É a forma do texto dizer, quando diz com grande poder. Grande poder, irmão, não é que ele falava e as pessoas estavam caindo, não. Olha o contexto, lembra? Contexto. Com grande poder, publicamente, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras. O que ele fazia era abrir a Bíblia e pregar. Ele não tinha a Bíblia completa, ele tinha o Antigo Testamento, chegava numa sinagoga, lá estava o rolo, então geralmente a pessoa chegava, o irmão quer dar uma palavra? Acontecia. Era comum acontecer. Tem uma palavra, e pegava, abria um texto, e agora com mais precisão anunciava a palavra. Termino, irmãos, com Mateus 5,37, que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Convicção é questão de vida eterna. E uma das coisas que labutam, que trabalham contra a convicção, é a reserva mental, é a raiz de amargura. Não permita que isso aconteça.
Seja você árvore que dê fruto bom, que alimente os que estão ao seu redor, que fortaleça a sua igreja local. Aprofunde-se, aproveite todas as ferramentas que a sua igreja der para você se aprofundar. Não para você ficar com conhecimento ali na cabeça, só ocupando espaço, mas para você colocar aquilo na vida e alcançar a vida dos outros que estão à sua volta. Para que você seja um discipulador, aumente a cultura de discipulado que nós estamos vendo se criar em nossa igreja, de modo que, como Priscila e Áquila fizeram com Apolo, outros sejam fortalecidos, então eles vão fazer a mesma coisa com outros, começando aqui na igreja local e se espalhando para outros lugares também. Que o Senhor nos abençoe, que sejamos esses instrumentos para que a palavra de Deus seja disseminada com fidelidade e aí sim com o poder do Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Aplica aos nossos corações. Teu nome seja glorificado no crescimento das convicções pessoais de cada um dos membros desta igreja e assim de todo o corpo de Cristo neste local. Concede que assim nós abençoemos outras congregações e outras pessoas, inclusive não crentes, que carecem de ouvir o Evangelho da graça de Cristo. Oramos assim no precioso nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar a nossa transmissão daqui a pouco. Ficaremos de pé para cantar mais um hino e depois nos assentaremos, esperaremos o término da transmissão para que tenhamos o nosso período de oração. A você que estava nos acompanhando até agora, Deus abençoe você, Ele conceda uma semana debaixo da sua graça, e se você ainda não se rendeu ao Senhor Jesus, aproveite enquanto você tem o tempo, que é hoje, porque você não sabe o que o amanhã trará ou se o amanhã chegará. Converta-se ao Senhor Jesus, entregue-se a Ele, renda-se ao Senhor Jesus. E aqueles que estão me ouvindo, que são crentes, daqui de perto ou de longe, se você identifica qualquer raiz de amargura, ou seja, qualquer reserva mental, qualquer coisa no coração que vai contra a palavra de Deus, esse é o momento de arrependimento, de abandono, de confissão de pecado e de retomar junto com o povo de Deus, numa igreja local, o crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos cantar.